Crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Então, tá chegando uma data muito importante, que é o Dia do Trabalho, que comemora no dia 1º de maio, que eu acho que é nessa sexta-feira agora. Então, nós sempre devemos lembrar o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. Essa data, ela não é comemorada só aqui no Brasil não, tá? É em vários países também, como Espanha, Argentina, França. Então, esse dia ele é homenageado para homenagear todas as pessoas que trabalham. E aquela luta constante sobre as leis trabalhistas também, que sempre deve melhorar, né? Para reivindicar essas leis. Então, nós sempre devemos lembrar dessa data e homenagear a todas essas pessoas que trabalham. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Sobre o Dia do Trabalho. Bem legalzinha a atividade, tá? Nada muito difícil. Então, vamos fazer as nossas atividades das nossas matérias, tá bom? Então, quarto ano, hoje nós vamos pegar o nosso livro e vamos abrir na página 38, que nós vamos ler a produção do texto, que é um texto de divulgação científica. Vamos fazer essa leitura desse texto, tá bom? Vocês fazem aí. Vocês sempre ficam gravando o que é a revisão, o que é a escrita. Sempre quando vocês vão produzir um texto, vocês sempre têm que revisar o que vocês acabaram de escrever, para ver se não tem algum erro. Como eu expliquei da pontuação, dos sinais de pontuação, dos acentos, a acentuação gráfica é muito importante. Os tipos de frase, em que local colocar a frase, coesão, coerência, tá bom? Sigam essas etapas da escrita e da revisão. E no caderno de vocês vão elaborar um texto com essas etapas da revisão da escrita, com um texto de divulgação científica. Mas aí vocês vão escolher um animal que desperta bastante curiosidade de vocês, que vocês gostem também, o animal. Escolha esse animal e fale sobre ele, tá bom? E não se preocupe que todos esses textos que vocês estão fazendo, produzindo e elaborando, quando voltar às aulas, todos vocês vão apresentar esses textos para a turma, tá bom? Que com certeza vai contar ponto para a nota de vocês, tá bom? Eu também deixei uma atividade para vocês relembrarem o que vocês aprenderam da pontuação, os tipos de frase, vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, tá bom? Ponto de exclamação, interrogação. Deixei aí para vocês responderem as atividades e relembrar, tá? Hoje, em matemática, nós vamos aprender sobre a verificação da multiplicação e da divisão. Nós aprendemos da adição e da subtração. Hoje nós vamos aprender da multiplicação e da divisão. E é sempre aquela operação inversa. A multiplicação, a invertida, é a divisão. E a divisão é a multiplicação. Entenderam? Então, para verificar a multiplicação, vocês têm que lembrar dos termos. Então, eu vou mostrar para vocês na folhinha como é que faz, mas sempre que é para verificar a multiplicação, nós dividimos o produto pelo multiplicando e encontramos o multiplicador. Então, vocês vão ver que a conta tem que bater. E para dividir o produto pelo multiplicador, encontramos o multiplicando. Quem quiser me acompanhar vendo o exemplo, que é o mesmo que eu vou explicar aqui, na página 160, tá bom? Pode olhar aí no livro de vocês a explicação. E logo em seguida eu vou mostrar como é que faz a verificação da divisão, que também é a inversa, que no caso é a multiplicação. Mas tem dois lados, quando não tem exata e quando é exata a conta, tá? Na divisão exata, nós pegamos e multiplicando o divisor pelo quociente, que nós vamos encontrar o dividendo. E na divisão não exata, nós multiplicamos o divisor pelo quociente e somamos o resto, que esse resultado vai dar no dividendo, tá bom? Vou mostrar para vocês na folhinha. A multiplicação, se ela está correta ou não, nós vamos fazer isso aqui. 8 vezes 4 é 32, não é? Então, vamos pegar o produto, que é o 32, e vamos dividir por esse ou por esse. 8 ou 4. Aqui no caso eu vou pegar o 8. E qual é o resultado? Qual é o 32 na tabuada do 8? É o 4, não é mesmo? Então vai dar 0. Então a operação está correta. Então aqui, ó, o 4 aqui, no multiplicador. Essa é a verificação da multiplicação. Ou pega esse ou pega esse.
Para fazer a verificação da divisão, nós temos a forma exata e a não exata. Essa continha aqui, 56 dividido para 4, deu 14 e resto 0. É a exata conta. Então, nós pegamos o quociente, jogamos aqui na multiplicação, que é a operação inversa, e dividimos pelo divisor, que deu o resultado do dividendo, 56. E na não exata, nós fazemos assim. Nós pegamos o quociente, que é o 4, vezes o divisor, que dá 32. Mas aqui deu o resto 1. 33 dividido para 8 é 4. E resto 1. Então, nós pegamos esse mais 1 aqui e somamos mais 1, que dá 33. Sempre vamos pegar o que é de resto e adicionar. Fazemos a adição no final, tá bom? Viu como é que é fácil fazer a verificação da divisão? Então, façam com muita atenção e muita calma, tá? E também façam os exercícios da página 161, tá bom? Mas se tiverem alguma dúvida, pode me chamar, tá? E em ciências, nós vamos iniciar o nosso assunto falando hoje sobre o ar em movimento. Então, o que é o ar em movimento? É o que chamamos de vento. Então, o que é aquecido aqui no solo, pelo Sol, esse ar, ele que é aquecido aqui, ele sobe. E lá nas camadas mais altas, ele esfria e desce novamente para o solo, entenderam? É por isso que forma o calor. Então, quando bate um vento assim, é porque o ar também está subindo. E vocês podem ver essa explicação escrita na página 260, tá? Do nosso livro. E também o ar é muito importante para a nossa respiração. A nossa respiração também de todos os seres vivos, a maioria deles, tá bom? E na página 261 também vai falar sobre a umidade do ar, que é a presença da água no estado gasoso, que no caso é o vapor, no ar, é a camada de umidade no ar, entenderam? Então, esse vapor de água no estado gasoso, ele só sobe porque a conta dos mares, dos rios. Então, quando o mar e o rio também é aquecido pelo sol, essa umidade sobe, esse vapor sobe. Então, é a umidade que está fazendo esse processo do ar. E é por isso que ocorrem muitas chuvas, quando há muita umidade no ar. Muitas chuvas. E também, se não tiver esses lagos, esses rios, os mares, para subir essa umidade, o ar fica seco. E também fica difícil, não tem vento, fica muito calor. Então, é por isso que nós sabemos o que é a umidade do ar. E também na página 261 nós vamos falar sobre a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Apesar do ar ser invisível, a gente não conseguir ver nem tocar, a gente só pode sentir. A pressão atmosférica, ela ocorre quando são as pequenas partículas que estão em constante movimento. Como vocês podem ver aí na página 261, tem um menino andando de skate e tem as setinhas apontando que o corpo dele está inclinado. Então, ele fazendo esse movimento é a pressão atmosférica contra o ar. Se não houvesse ar, não teria como fazer essas coisas, como encher um balão também. Nós não podemos ver, mas vocês sabem que está o ar ali, entenderam? E nessa página só tem só o número 1 para vocês desembaralharem. Uma questãozinha aí para vocês fazerem, tá? E também eu deixei algumas atividades sobre esse assunto dessas duas páginas, tá bom? Na página 334, nós vamos falar sobre a orientação pelo Cruzeiro do Sul. O que é formada essa orientação pelo Cruzeiro do Sul? Nós falamos da bússola, pelo Sol, pela Lua e agora pelo Cruzeiro do Sul. Ela é formada por um grupo de estrelas em forma de cruz, cuja a ponta da parte inferior da estrela indica a direção para o sul. Então, a pontinha que está embaixo da estrela, ela indica o sul. E também tem a orientação pelo GPS. O que significa a sigla GPS? Todo mundo fala GPS, mas nem sabem a sigla. O que significa? A sigla significa Sistema de Posicionamento Global. Então, ele é um aparelho digital de localização que funciona por meio de vários satélites artificiais. Então, é por ele que nós sabemos onde está cada caminho, cada rua, cada estrada, cada número.
no celular de todas as pessoas tem esse aparelho, esse sistema, tá bom? Eu deixei umas atividades para vocês fazerem, tá? Sobre essa página 334, mas também façam a página 335, ou para saber mais, e respondam aquela questão que tá lá também. E na página 336 também façam ela, tá bom? Os exercícios pode olhar atrás, tá? Para vocês responderem as questões, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Em História, hoje na página 395, vocês abrem o livro de vocês e vamos fazer a leitura, o entendimento junto comigo. Nós vamos falar sobre a oposição ao imperador. Quem era o imperador ainda que estamos falando nesse período? Dom Pedro I. Vocês lembram, né? Então, a oposição é o processo ainda, como ele está, que não foi bem adaptado, ele, nessa categoria de imperador. E ao longo do seu governo, o Dom Pedro, ele enfrentou muitos problemas, como a Guerra das Províncias Unidas do Rio Prata. E esses problemas deu origem lá na Argentina. E depois, uma grave crise econômica afetou também o governo de Dom Pedro I, e um alto número de importações também, e ao pequeno número de exportações, além dos gastos que ele tinha também nas guerras. Então, o que era difícil, a importação e a exportação, entrar e sair do país, as vendas. Então, o Brasil, havia muitas dívidas com o governo de Dom Pedro I, porque isso aumentava. E uma dessas dívidas, especialmente, era caracterizada pelos acordos comerciais com a Inglaterra. Então, que garantiam aquele país, né, que tivesse direito para exportar os produtos. Então, a Inglaterra que permitia esse acesso. E teve muitos impostos baixos também. Mas Dom Pedro não só teve esse problema, né? Também teve os problemas com os políticos, com os jornalistas, porque eles não aceitavam o autoritarismo dele, como ele queria mandar. E teve muitas revoltas também das províncias, da Bahia, do Pará, do Maranhão, do Piauí. Então, houve muita revolta nessa oposição do imperador Dom Pedro. Então, a Confederação do Equador é mais ou menos a mistura, a junção de todas essas revoltas desde o governo de Dom Pedro I. Teve a Revolução Pernambucana de 1817, que eu falei para vocês. Teve o processo de independência também. Teve o reconhecimento que o nosso Brasil é independente. E teve o primeiro reinado de Dom Pedro. Então, muito antes dele, o país já estava nessa revolução. E teve a Constituição que eu falei na aula passada, de 1824 também. E outras constituições que foram aprovadas, decretadas depois da Constituição de 1824. Então, esses intelectuais de Pernambuco, de 1817, eles também defendiam, vocês podem ler aí, abolição da escravidão, para acabar com a escravidão de vez, obediência ao imperador, aos seus governantes da Constituição, oposição à monarquia, críticas à grande propriedade rural. Então, são algumas coisas que os intelectuais de Pernambuco também defendiam. Mas o que foi o estopim mesmo, que chegou lá no ápice, foi depois mesmo da Constituição de 1824, que foi quando o Pernambuco ele queria ser separado do Império Brasileiro. Então, foi em 2 de julho de 1824, Pernambuco ele se tornou independente. E algumas províncias que concordavam com a atitude dele, ele convidou para juntar essa ideia também de independência. Alguns estados que se juntou ao Pernambuco foi Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Ceará, da Paraíba, do Piauí. Então, esses estados que se juntaram, ele que formou a Confederação do Equador. Dom Pedro é óbvio que não aceitou isso, né? O imperador do país não aceitou essas revoltas todas, essa independência. Então, ele
que reprimiam violentamente. Foram 3 dias de embate. Então, foi muita luta para eles, e mesmo assim, eles não conseguiram essa independência. Foi totalmente restituído tudo que eles fizeram pelo Dom Pedro. Então, esse movimento não deu certo. E Dom Pedro, ele pegou os líderes desse movimento e foi condenado alguns à morte também. Então, essa foi a Confederação do Equador, que no governo de Dom Pedro, tá bom? Façam a leitura, eu deixei as perguntas para vocês nas atividades desse tema, e façam a leitura dessa página 395, tá bom? Então, são essas atividades. Mais uma vez, eu vou lembrar vocês o cuidado pelo nosso livro, tá bom? O zelo pelo nosso livro, tá? E é isso.